Alô? Alô? Ô, terráqueo? Por que você Oi? está filmando? Eu estava lá em Orion, brilhando na Terra, de repente esse Terra chamando. Para quê? Para quê? Ah, ela esqueceu, gente, da nossa entrevistada. Cara, ele me bota em fria. Claro que eu não esqueci. É Não, aquela moça lá que ganhou de você. isso, ela mesmo, Inclusive, ela ficou campeã. É isso, Ed? isso. Bom, Mas antes de menos, falar com ela, Bel, me fala aí, como é, por que você mudou de Marte? muda de Marte, porque em Orion é onde que tem brilho, que a gente assim brilha para todo mundo. Por isso que estamos aqui. Daí, ó, essa menina aí, que depois você Hum, vai dizer o nome dela, ainda bem que ela ganhou campeã feminina e você perdeu dela, porque senão, meu filho, seria um vexame para você. Abel, Ah, ela me deu um açúcar. que legal. Pegue até fumo de casa. Ô, menino, você deu uma surra que ele perdeu o rumo? Mas quem é você que deu esse que faz essa surra nele? Quem és tu que está aqui conosco hoje? Diz aí. Oi, pessoal, eu sou Jarlene, Potiguar, aqui do Rio Grande do Norte. Natalense, né, Bel? É E Natália. natalense, sim. E é um prazer estar com vocês. São pessoas muito queridas, né? Tanto o Ed quanto você. Eu que já tive o prazer de ser recebida na sua casa em 2023, na etapa de Florianópolis. Então, e uma pena que tive que bater em Ed, né? Mas no, no, no jogo é assim, né, Ed? Ou a gente bate ou a gente É, apanha. Zefa, Ed, mas foi com muito carinho, pode ter certeza. Não foi com violência, né? Alguém, ainda alguém bem. bate com carinho, Jarlene? Foi só uma batidinha de leve, não foi, Ed? Não, mas Ô, tem. Foi uma batida com carinho, não foi com violência. Ah, Bel, foi checkmate? Oi? você já viu alguém bater com carinho? Essa eu não vi. Não, Essa coisa do Jarlene. não, Ah, foi uma batida com carinho, não foi com violência. sei. Ô, Ed, vamos fazer uma enquete se existe. Se existe batida. Bom, depende. Daí eles vão perguntar, mas batida de quê? Ô, Ed, explica, por favor. Vamos pensar que a menina é violenta. Vamos lá. Ela deu um checkmate em você? Ó, Bel, Ah, lá em Cuiabá, eu joguei com a Jarine e perdi a partida. Daí vem o apanhar. ah, que bom, né? Porque eu conheço a Mas Jarlene. Ed é pé quente, viu? Ed é pé quente. Ganhei para ele e depois fui campeã. Aí teve mais uma partida e depois eu consegui ser Opa, campeã da etapa. aí sim. Então, hoje a nossa convidada é uma linda mulher, porque eu enxergo ela, eu sei que ela é muito bonita. Ô, Jarlene, tu não vai poder contar nossas artes daqui, hein, menina? Concorda que isso aí é um segredo nosso, Jarlene? Abafa o caso, né? Abafa o caso. Tá bom. Então, eu vou me descrever depois do Ed, daí você se descreve também, né? Uhum. Dando essa autorização. Então,
Eu sou uma mulher de 1,70 m, eu sou levemente gordinha e não vai falar mais nada, Ed. E daí tenho assim, ó, tô de boina, eu tô com uma boina meio clara, uma boina, é uma boina aquela estilo inglesa, porque eu preciso para cobrir um pouco, para eu poder enxergar melhor, porque eu enxergo, eu sou baixa visão, estou com óculos um pouco de sol, mas um pouco claro. Estou maquiada. Atrás de mim tem um quadro lindo, colorido, de 1 metro e pouco, com todas as cores possíveis. Tudo filtro. Tudo filtro, nada. E daí tem uma bolha, viu? Uma bolha no meio, cheia. Se você olha, é uma bolhona cheia. Mas é só a bolha que está cheia. Aliás, aquela bolha deve estar cheia de coisas boas, mas não quero entrar lá, não. Por fora. Ô, Bel, Fala, Ed. a bolha tá cheia e sua carteira também. Minha carteira está vazia. Ah, Então, daí assim, ó, eu sou uma mulher branca, mas eu tenho a pele morena, meu cabelo grisalho, lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão, que eu não... É todo enrolado, assim, um pouco crespo. E essa sou eu. Questo sono io, la femme delle chapeau, a dama do chapéu. Diga aí, Ed, como é que você é? ele dispensou apresentações, Bel. Eu sou igualzinho o Brad Pitt. Ô, Jarlene, tem gente que não... Ah, Jarlene, ele não enxerga. Por isso que ele... Você viu que ele é igualzinho... Falaram para ele, ele acreditou. Tadinho. Bom, agora, falando sério, eu tenho 1,75 m de altura, não de largura, certo? É. Tenho 80 quilos sobre um carro igual leite. Ai, Deus do céu. Tenho cabelo castanho e estou usando camisa preta. Bom, enquanto meus móveis estão lavando, eu estou aqui no meu lindo espaço, certo? Bom, Ô, Jarlene, resumindo, meu nome é Ed, mas me chama de Ed Pitt. é difícil. Ô, Jarlene, você já viu móveis lavar? Não, Eu sei que a gente manda arrumar, mas não lavar, né? Então você está mentindo. Ué, Ô, Bel, oi. não é lavar, é passar um pano bem úmido para limpar bem. Daí ele tira os móveis daí, né, Jarlene? Olha só como a mentira é perna curta, Jarlene. Nada. Mas, ó, Jarlene, agora você... Ó, sou uma mulher branca, cabelos pretos, longos, lisos. Sou baixinha, né? Só tenho 1,55 m. Não sou gorda nem magra, digamos assim. E estou vestindo uma blusa cor de goiaba. Tenho olhos castanhos escuros e basicamente isso. Ah. Ô, Jarlene, você nos autoriza, então, né? A tua imagem, som, essas coisas. Com certeza, a autorização plena. No projeto Capacitar Mais, né? Que nós já Com temos certeza. ele há alguns anos e estamos... Sim, autorizo o uso da minha imagem. Então, ô, Jarlene, a gente inicia assim,
perguntando, Ed, o que você quer perguntar dela? Se ela nasceu de bebê de proveta? Ô, Jardine, conta um pouco pra gente da sua infância. Da minha Onde infância, nasceu? Onde você nasceu? eu nasci em Natal, né? Mas morei 4 anos no interior, numa cidade pequena aqui do Rio Grande do Norte, chamada Itaú. Aí, depois de 4 anos, meus pais vieram embora, vieram morar aqui em Natal. Então, assim, minha vida praticamente toda foi aqui em Natal. E eu tenho muitos irmãos, mas assim, com uma diferença muito grande de idade. Então, a minha infância foi assim, convivendo com muitos adultos, porque meus irmãos eram bem mais velhos que eu. O que tinha a diferença menor de idade era 9 anos. Então, assim, Você é mas caçula? eu sou a caçula, fim de rama, como se chama aqui no Nordeste. Aqui fala Então, tacho. é. Mas assim, eu era aquela criança quietinha, comportada, entendeu? Não era muito levada, não. Era aquela criança estudiosa que ficava ali na primeira cadeira da sala de aula, né? Não só pela deficiência, mas também porque, assim, Eu não digamos, falo, eu era comportada. eu sempre fui a última. Sempre fui a última. Ô, Jarene, mas me fala uma coisa. Você, quem mora ai, meu Deus, em Natal é o quê? Natalense? Natalense. Natalense. Você falou um Ah, outro, e um Potiguar? detalhe, falando da Potiguar é quem nasce no Rio Grande do Norte. Quem nasce no Rio Grande do Norte, ou é norte rio-grandense, ou potiguar. Ah, e um detalhe, potiguar, na língua indígena, significa comedor de camarão. E eu faço jus às minhas origens. Eu adoro camarão, é meu prato preferido. Olha que legal. Olha, o Ed, para comer camarão hoje em dia, meu filho, tem que ter dinheiro. Verdade. Mas Aqui é um pouco mais barato do que nas cidades, né? Porque aqui é o segundo estado, o maior produtor de camarão do Brasil. É o Ceará e depois é o Rio Grande do Norte. Então aqui é um pouco menos caro. ô, Jarene, fala uma coisa, você nasceu, você falou de que você tem vários irmãos, né? Uhum. Sula, e eles vieram com deficiência, por que veio a tua deficiência? Dos meus, lá em casa somos oito filhos, né? Então, dos meus 7 irmãos, só um também tem deficiência como eu, que é retinose pigmentar. É um problema na retina, né? Que as células da retina, elas vão morrendo. Esse irmão, que a diferença é menor, né, que é de 9 anos, ele que tem retinose também. E, coincidentemente, apresentou na mesma faixa etária, com 8 anos, tanto para ele quanto para mim. Mas isso é genético? É de cunho genético. Então deve ser É. outras pessoas lá para trás que você não sabe quem. Ou assim, o que os médicos dizem que provavelmente houve uma mutação, né? A gente já trouxe esse gene não sei se do meu pai ou da minha mãe, porque parentes próximos não têm. E aí essa mutação provocou a retinose pigmentar. Então você era bem criança quando apareceu? Eu tinha 8 anos. Só que antes eu enxergava mais, né? Porque ela é uma doença degenerativa. Você enxerga, Então, né, Angelina? ainda enxergo um pouco, ainda enxergo um pouco. Mas eu tenho uma baixa visão severa, né? Tanto é que eu sou uma cega literalmente legal. O que é uma cega legal é que, juridicamente, eu sou considerada cega, devido à acuidade visual que eu tenho, que é menos de 5%. Agora, biologicamente, eu ainda enxergo. Você viu? Sabe por que que ela sabe essas coisas? Não. Você me parece. É advogada, é isso, Janine? Na verdade, eu sou bacharel em Direito e eu era advogada até eu passei no concurso, né? Eu sou concursada da Justiça Federal.
E aí, como eu passei no cargo de oficiala de justiça, e aí para a gente assumir, a gente tem que cancelar, aliás, suspender a OAB. Então, assim, eu era advogada e suspendi a minha OAB para poder assumir como oficiala de justiça. Aí eu fui durante Peraí, como é que você está falando o nome que você é? oficiala. Olha, eu não conheci esse termo, Ed. É, é Oficiala. porque Nossa, geralmente o pessoal usa oficial, mas na verdade é isso oficiala. é por oficial. Pois é, eu também oficial. Então, oficiala Oficiala de justiça, é. é o Só feminino. que é, hoje eu já sou uma jovem senhora aposentada, como brinca meu irmão, porque devido à deficiência, a aposentadoria é especial. E no caso das mulheres com deficiência grave, que é o meu caso, a aposentadoria ela é com 20 anos de contribuição, independentemente da idade. Então, não tem o requisito da idade, só dos 20 anos de contribuição. E eu completei 20 anos de contribuição agora em final de 2024, em novembro de 2024. E em 31 de março agora de 2025, eu me tornei uma jovem senhora aposentada. É, jovem senhora, minha filha. Você tá com 40 e poucos anos, né? Acho que é isso. Não, 51. Uma Ah, boa ideia, 51. uma boa ideia. Ô, Jarene, e agora, essa sua dificuldade visual, ela não te atrapalhou assim até os 8 anos? Porque a gente, na época, não sei, alfabetizava os 7. Você começou antes? Como é que foi? Não, a minha alfabetização foi normal, né? Como na época, 4, 5 anos. Então, assim, até essa idade de 8 anos, se eu já tinha algum problema, não era grave o suficiente que eu percebesse, né? Só a partir de 8 anos, que aí já começou, eu sentava, não conseguia enxergar o quadro, né? Mesmo na primeira cadeira da turma, né? E aí eu já fui tendo repercussões, assim, né? E foi aí quando começou a investigar, mas, assim, em princípio, os médicos não sabiam o que era, né? Passavam um óculos, daqui a pouco o óculos não servia. Perfeito. E, e aí, para ter o diagnóstico definitivo, eu tive que ir, na época, ao Rio de Janeiro, para um especialista lá em visão subnormal. Aí lá foi que ele, digamos assim, fechou o quadro, né, da retinose pigmentar. Ô, ô, Jagene, conta para nós um pouco como foi seus estudos, Contar um pouco como o quê? como foi seus estudos. Os Como, estudos, foi os estudos, né? como foi até você se formar? Foi bem difícil, Bel, foi bem difícil, porque é, eu era uma pessoa que ainda enxergava, mas que tinha muitas dificuldades, né? Então, assim, eu até acho que foi uma negligência dos médicos na época, que eles não orientaram a minha mãe. Então, assim, eu não frequentei instituto de cegos, eu não, associação. Então, assim, era meio que me virava nos 30. Eu utilizava um óculos para ler, que era como se fosse uma lupa, e, assim, eu tinha que aproximar muito o livro, o caderno, para poder ver, né? Tinha que aproximar bastante. E para anotar as coisas do quadro, eu também utilizava como uma lupa também. Era um óculos que era tipo um binóculos, que eu botava, olhava e tirava para escrever. Então, assim, e depois eu acabei perdendo esse óculos. Minha mãe foi me deixar na escola e acabou esquecendo a bolsa. Então, assim, aí no final já nem anotava mais, assim, era pelo que as professoras passavam, pelos que tinha no livro, entendeu? Então, assim, muito de ouvido também, né? Eu ia ouvindo, ia copiando. Então, assim, foi bem difícil. Talvez se eu tivesse conhecido o Braille e tendo essa alfabetização
Nem tanta alfabetização, né? Porque eu ainda enxergava mais, mas eu digo assim, talvez mais para frente, ou até mesmo os leitores de tela, que eu só fui conhecer bem depois, né? Eu já tinha terminado os meus estudos. Então, assim, com certeza teria me auxiliado, né? Porque era bem desgastante. Assim, você realmente tem que ser melhor do que as outras pessoas, porque se você for igual, você não consegue, porque além de cansativo, Bel, Hum, para pessoa como eu, que além da acuidade tem problema no campo visual, o que é o campo? O que você vê quando você olha. Uma pessoa que tem a visão normal, ela olha e vê um campo de 180 graus. A pessoa que tem problema de campo, não, ela vê uma área bem mais restrita. Então, assim, enquanto uma pessoa que tem a visão normal, ela, por exemplo, na velocidade de leitura dela, ela lia 10 páginas, talvez eu lesse uma ou duas. Então, assim, eu tinha que estudar muito mais tempo para ter o mesmo conteúdo que uma pessoa que não tem problema de visão. Sem falar no cansaço, né, de ter que aproximar muito é, o rosto, né, então isso dava dor de coluna, cansava. Então, assim, foi bem difícil, mas mas você não desistiu, né? não Você desisti. E, foi, assim, essa história de desistir, eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu acredito muito em Deus. sim. E só teve um momento na minha vida que eu pensei em desistir. Eu fazia o pré-vestibular, aqui em Natal, um dos melhores colégios no Salesiano, e teve um dia, assim, que eu estava cansada, né, de tudo aquilo, e era uma prova nesse dia, e eu não vou fazer essa prova, disse, eu não vou. E aí o que foi que aconteceu? Naquele dia, faltou energia no colégio, não houve a prova. Olha, E naquele ali eu entendi como uma mensagem que Deus estava mandando para mim. Você não pode desistir. E dali por diante, eu entendi aquilo como um sinal que Deus mandou para mim. E eu entendi que eu não podia desistir, que aquilo ali era algo que Deus estava mostrando para mim. Porque, assim, na minha vida toda escolar, nunca houve isso. E no dia que eu não quis ir, porque acabou. acabou tendo isso, e eu digo, não, eu não posso desistir, eu não posso, Deus está me dando uma outra oportunidade. E assim, graças a Deus, né, que eu não desisti, porque eu me considero vitoriosa, porque eu consegui terminar meus estudos, eu consegui fazer uma faculdade, né, eu consegui passar num concurso. E se eu tivesse desistido, assim, eu acho que isso vale para tudo na nossa vida, não só para nós que temos limitações, pessoas com deficiência, mas para qualquer dificuldade que possamos enfrentar, né? Que a gente não pode desistir, porque obstáculos e dificuldades vão acontecer em todas as áreas da nossa vida, e a Mas, gente não pode desistir. mas assim, e nesse período todo, como era o incentivo da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos? A minha mãe, principalmente a minha mãe, né? A minha mãe me incentivava muito, assim. Nós não tínhamos muita condição financeira, e eu lembro que na faculdade, né? Tinha vários livros para comprar e eu sempre escolhia alguns para comprar. E ela, assim, fazia todo o esforço. Eu estudei em colégio particular desde sempre, e a minha mãe, assim, ela sempre tinha uma visão muito à frente. E aí, o que é que ela fez na época? Esse colégio, que é um dos melhores hoje aqui de Natal, meu irmão trabalhava lá. E aí, ela foi lá, é o colégio de padre. E ela foi lá e pediu uma bolsa para mim. E aí, o padre deu, acho que era meia bolsa. Aí, minha mãe, junto com meu irmão, pagava metade, e a outra metade era a bolsa que o padre deu, né? Minha mãe foi lá, conversou com ele. Então, assim, minha mãe fez tudo por mim, todo o incentivo, né? De comprar os livros e tudo com dificuldade. E aí eu me lembro muito bem de uma frase que marcou também. Numa das livrarias aqui, que a gente ia comprar os livros, e aí ficava escolhendo, né? Não dava para comprar tudo. Aham. Mas aí o vendedor dizia assim, mas isso aqui é um investimento. E realmente foi, né? Porque e depois com aqueles livros foi que me proporcionou tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui, né?
Ô, Legal. E você mora com quem? Ou Hoje eu moro, sozinha? hoje eu moro sozinha. Minha mãe, meus pais já são falecidos. isso que eu ia perguntar, são parecidos já os dois. Meu pai e minha mãe. Meu pai morreu em 2014 e minha mãe morreu em 2023. Nossa, faz Não, pouco. 2022, foi 2022. Uhum. Foi o primeiro ano que eu participei de torneios presenciais, né, Vestígio de dever. E aí foi meu primeiro torneio foi em maio de 2022, e ela morreu em março. Eu me lembro que eu me emocionei muito antes da primeira rodada, na abertura, eu chorei muito lembrando dela, né? Porque era muito ligada à minha mãe. Mas Tá, meus pais já estão em falecidos. 22, foi em Curitiba ou não? Não, não, o Curitiba eu não fui, foi em maio, foi em João Pessoa. Foi o meu primeiro torneio presencial, 2022. Mas que legal, assim. E agora, eu sei que a entrevistada é você, mas e esse teu irmão que tem essa dificuldade? Ele é, ele teve, digamos assim, esse incentivo todo. Enfim, ele é bem determinado também, porque são só os dois. Não, ele já não tem tanto Ah, talvez. essa garra, assim, digamos assim, né? Tanto é que ele não cursou faculdade, né? Eu até incentivava ele tudo. Mas assim, Bel, é porque são as dificuldades e às vezes as pessoas, nem todo mundo tem assim, a mesma força de vontade e assim, ele não chegou a É, fazer faculdade, não. Ele começou a trabalhar cada um, com meu é, irmão. cada um, né, correto. Como é que é? Cada um é uma pessoa. Cada um exatamente, é. E assim, cada um é que sabe, né, de si. E, Bom, e eu tenho muita vontade, assim, de vencer. E outra coisa engraçada também, Bel, minha mãe conta, quando, eu não lembro disso, mas minha mãe falava assim, que quando a gente ia para feira, uma feira livre, assim, né, que a gente ia, e lá no bairro mesmo. E a gente ia, eu ia muito com minha mãe e a gente voltava com. Minha mãe levava como se fosse assim o que trazia fruta, como se fosse uma bolsa assim, aí Sim. pesada. Aí eu dizia, a mamãe disse que eu dizia assim: deixa, mamãe, que quando eu crescer eu vou comprar um carro para a senhora andar. A mamãe dizia que eu dizia E tu isso assim. comprou, né? E assim, então assim, eu acho que talvez essa vontade que eu tinha, né, de dar essa, digamos assim, uma vida melhor para minha mãe e de vencer, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, no bom sentido da palavra, né? Então, assim, esse desafio, essa e, ideia de e superação, eu mal sempre. também eu tenho Como Eu é que quero, eu não fala? entendi. e Eu disse o quê, Paulo? normal também eu Competi- diga. Você está falando competitiva no bom sentido, ele falou assim que no mal também, porque é ele que eu diga. Ah, mas ali é uma partida, né? Ou era você ou era ele, né, Jarlene? Amigos, amigos, Jogos. parte da parte, né, Ed? Isso Olha, mas eu bati com carinho, você tem que lembrar disso, que tá certo. Ô, Ed, Janine, fala, Ed. e como o xadrez entrou na sua vida? o xadrez surgiu assim. Eu tinha um namorado que jogava xadrez e ele sempre dizia assim: Ah, você daria uma boa jogadora de xadrez e tudo, mas assim, ficou aquela coisa. Eu tinha aquela vontade, assim, só por curiosidade, tipo assim, porque a gente, quando não está no xadrez, a gente pensa assim, que xadrez só quem joga são pessoas inteligentes e tudo, né? A gente tem essa visão. Né? Tem essa força. E aí eu pensava assim, eu digo, será que eu ia saber, será que eu ia me dar bem mesmo? Eu tinha assim aquela curiosidade, né? Mas assim, fiquei naquela.
E meu namorado tinha, eu acho que você ia ser uma boa jogadora. Mas aí passou, quando foi na pandemia, eu participava de um grupo de WhatsApp, um grupo nacional de pessoas com deficiência visual. E aí Arthur, que é aí de Florianópolis, Sim. ele postou lá falando sobre o projeto Checkmate. Aí eu me interessei, entrei em contato, e na postagem eu tinha entendido que era só para pessoas que já jogavam, né, para se aperfeiçoar. Ele disse, não, é para quem também não sabe. Aí eu entrei em contato, falei com Sirlene, e que foi a minha primeira professora, né? E daí eu comecei. Isso foi final de 2020. Eu lembro bem, o meu tabuleiro chegou Ela é da pandemia também, Ed. 13, Foi 13 de mais um. novembro. O meu tabuleiro chegou na minha casa 13 de novembro de 2020. Então, eu digo que foi a única coisa boa que a pandemia trouxe foi o xadrez na minha vida. Aí ali eu É, comecei a jogar, gostei, e porque o xadrez uniu várias coisas. Eu fiz muitos amigos, né, que eu gosto muito, é muito bom. Eu digo que a melhor coisa da vida, depois da saúde, são os amigos. E eu Sim, fiz muitas amizades e me proporcionou a viajar, que é uma outra coisa que eu amo, né? Eu adoro viajar. isso. E assim, e a questão da competitividade, né? Como eu disse assim, o que eu digo da competitividade no bom sentido é no intuito assim de você procurar ser melhor do que o que você é cada dia. Não você ser melhor do que o outro, porque a minha referência sou sempre eu. Eu não quero ser melhor que A, nem que B, nem que C. Eu quero ser melhor hoje, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã, nesse sentido assim, eu sou muito perfeccionista, então eu gosto disso assim, é um desafio. E a cada dia está melhorando. E aí Tá, o xadrez proporciona isso, né? E sem bom, falar nas outras coisas, a questão do raciocínio, da concentração. E deixa eu falar um pouco antes do xadrez. Uns passarinhas, umas passarinhas, enfim, a gente, lógico, fica curiosa, né? Uma coisa que você falou agora que eu fiquei pensando, quer dizer que para você, você passou no concurso, na defesa, aonde que foi que você trabalhou? Você teve que deixar. eu passei no concurso da Justiça Federal e fui chamada em 2004. Eu fui trabalhar em Mossoró, que é uma cidade, digamos, é a segunda cidade aqui do Rio Grande do Norte, né? A segunda maior cidade. Aí trabalhei em Mossoró até 2011. 2011 eu fui removida para Natal. Aí trabalhei aqui em Natal até esse ano. E daí você teve que deixar esse, lógico, você tem o bacharelado em direito, deixou de ser advogada. É, Não, o bacharel continua, né? O que eu deixei foi de ser advogada, né? Porque a gente cancela a inscrição na OAB, suspende a inscrição. mas me fala uma coisa, me parece que você trabalhou como oficial de justiça, Eu e daí trabalhei, você tinha que entregar. esse concurso que eu passei foi para oficial de justiça. Então, esses 20 anos que eu fui servidora pública foi no cargo de oficial de justiça. E como é que você fazia? Diz aí, o oficial de justiça, oficiala de justiça, que eu aprendi agora, tem Não, é assim, tem que chegar a eu entregar alguma coisa, não tem, na casa? levava os mandados, né? A gente leva os mandados, ofícios. Quando eu Sim. comecei a trabalhar lá em Mossoró, Hum. é, não tinha carro, nem tinha dinheiro para comprar um carro, então lá eu trabalhava. Aí eu fui para. Tinha a casa da irmã da minha cunhada que morava lá, e inicialmente eu fui para lá, e depois que eu aluguei um apartamento. E aí eles conheciam. Lá, as cidades do interior tem o que se chama de mototáxi, que é como se fosse hoje o Uber moto, não é? Sim, sim. Só que aí ele tinha, o marido dela tinha um senhor que era de confiança, que andava com ele e tudo. E aí eu comecei trabalhando lá em Mossoró, andando de mototáxi, até eu me organizar. Aí depois de um ano e pouco, eu juntei o dinheiro, comprei um carro e paguei um motorista para me acompanhar. Então, esse motorista, ele não só dirigia, como me auxiliava, né? Assim, em qualquer coisa que eu precisasse. Quanto ao mandado, eu
eu lia o mandado antes, né? Então, assim, eu já sabia do que se tratava. Então, ali eu decorava tudo, o nome da pessoa e do que se tratava, porque, assim, o importante não é nem tanto você ler ipsilitris o que tem no mandado, tipo assim, literalmente o que está escrito, mas você trazer a informação. Por exemplo, eu levava um mandado de intimação de uma audiência. Ó, você foi intimado para uma audiência, dia tal. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que comparecer e falar a verdade. Então, assim, as orientações eu dava, né? Às vezes era mandado era um ofício em órgão, às vezes era um mandado de penhora, aí a gente fazia a busca dos bens. E assim, tudo se vira nos 30, a penhora dos bens, as avaliações, aí a gente fazia as pesquisas, internet. Então, assim, tudo a gente desenrola, né? Você tem que. Tu nunca teve problema, assim, de agressão, alguma coisa? Isso. Não, não. O máximo que eu tive foi assim, pessoas que não quiseram abrir a porta para mim, mas aí tem uma coisa que é uma palavrinha mágica quando você fala, todas as portas se abrem, que se chama Polícia Federal. Eu lembro bem, foi bem cômico em Mossoró, logo nos meus primeiros anos de trabalho, eu fui levar um mandado e era para a esposa do senhor lá. E ele, não, a minha esposa não está. Mas como era um mandado de penhora, para ver se tem algum bem que fosse passivo de penhora, aí eu queria entrar para ver, né? E ela poderia citar depois. Aí, não, mas eu não vou abrir isso. Eu estava na calçada e era uma casa com primeiro andar. Não, mas eu não vou abrir porque aqui tudo é meu, não é dela. Aí eu disse, tudo bem, senhor, eu não vou ficar aqui batendo boca, não, mas eu só vou lhe avisar uma coisa. Amanhã eu volto, mas eu não volto sozinha. Amanhã eu venho acompanhada da Polícia Federal. Quando eu disse, quando eu disse isso, tá bom, então aí, de repente esse homem desceu, abriu a porta, então assim, porque É. como tem um mandado, né, de penhora, eu tenho que verificar se tem algum bem passível. Já E assim, e vi. outra vez, e assim, às vezes, quando era só um mandado de intimação, às vezes, não vou abrir. Uma vez aconteceu, isso aqui já em Natal. Eu não vou abrir. Era uma casa e ele, daqueles portões que tem de alumínio, né, que tem o portão do carro, aí ele veio até e começou a falar comigo. Não, não vou abrir a porta, não sei o quê. Porque as pessoas acham que o fato de não assinar o mandado, que você aí não está intimado e que aquilo ali. Não. Se o oficial de justiça encontra você e fala com você, você assine ou não, você está intimado. Ah, Expliquei, não é? E simplesmente joguei o mandado por cima do muro e fui embora. E deu o cara por intimado. Porque o oficial de justiça ou o servidor público, ele tem o que a gente chama de fé de ofício. Então, assim, até provem o contrário, o que ele diz é verdade. Ele tem a fé de ofício. Então, assim, eu digo que encontrei a pessoa e que a pessoa se recusou e aquilo ali fica valendo, a não ser que ele prove que o que eu estou dizendo é mentira, entendeu? uhum. E aí era assim que funciona. O Ed quer fazer Sempre uma assim. pergunta. Fala aí, Ed. Ô, Jalene, e como você fazia o levantamento dos bens no caso de penhora? Ah, Os levantamentos dos bens, a gente fazia assim. No cartório de imóveis, hoje é um pouquinho diferente, mas na época quando eu comecei, hoje é tudo informatizado, a gente levava os requerimentos, lá em Mossoró eram 2 cartórios de imóveis, e então a gente leva uma lista com o nome de pessoas e de empresas para que o cartório respondesse se havia imóveis no nome daquelas pessoas. Quanto aos veículos, aí a gente fazia uma pesquisa no sistema do Detran, e aí aparecia os veículos que da mesma forma. E o outro levantamento era na casa da pessoa. Só que na casa da pessoa, assim, é raríssimo você encontrar alguma coisa passiva de penhora, porque normalmente são o quê? É o que a gente chama de bens que guarnecem a casa. Então, eles são, em tese, impenhoráveis, que é o quê? É uma geladeira, um fogão, uma que é para uso televisão. deles, né? Agora sim, por exemplo, se você tem numa casa, um exemplo, 3 geladeiras, aí você pode penhorar 2, porque Não o que precisa. guarnece é o que é suficiente,
para, digamos assim, o cotidiano da pessoa, né? Mas isso nunca aconteceu. E você falou aí sobre um fato bem engraçado, Ed, lá em Mossoró também. Eu fui à casa e era uma pessoa bem simples. Aí eu disse, não, porque a gente tem que ver se tem alguma coisa que possa penhorar. Aí a mulher foi e disse assim, tem esses meninos aqui, essas crianças, se a senhora quiser penhorar. Ai, meu Deus do céu. Isso Mas assim, eu nunca encontrei nada, porque assim, geralmente elas foram uma coisa de valor, alguma coisa assim, uma obra, mas é isso, eram pessoas comuns, obra de arte, coisa desse tipo assim, mas coisas normalmente não, a gente ia só porque a formalidade exigia, né? Aí a gente dava a certidão e dizia que não encontrou bens passíveis de penhora, mas é assim que a gente faz as buscas. Hoje é um pouquinho mais sofisticado, porque hoje a gente não vai mais pessoalmente, leva, então, Ah, é? porque aí o cartório já tem toda uma comunicação digamos assim, tudo informatizado, né? E às vezes também o próprio credor, no caso assim, quem está cobrando, às vezes, ele mesmo já junta no processo os bens que o devedor tem para que seja feita a penhora, né? Então, e sim, tem também a penhora de dinheiro, que é o que, digamos assim, que é a penhora do que a pessoa tem no banco, né? De valores. Aí isso aí também já é pelo sistema, né? Um sistema junto com o Banco Central, e aí ele faz um rastreamento de tudo, todos os valores que tem naquele CPF, naquele CNPJ. bloqueio judicial. Bloqueio judicial, né? O bloqueio judicial, exatamente. Ô, Jarlene, mas mudando agora do trabalho, você não se casou, né? Você tem uma opção de não se casar, porque tinha uma época lá que a mulher tinha que se casar, não sei o quê. Eu falei, então você é uma Então, opção. na verdade, Bel, assim, eu acho que não sei se uma opção, porque a opção é quando você disse que não quer, né? Então, assim, eu acho que o casamento nunca foi uma prioridade para mim. Talvez eu acho que até por isso eu não tenha me casado até hoje. Mas, assim, não é uma coisa que eu não queira, mas também não é uma coisa que é um sonho. Eu posso, de repente, ainda hoje vir a me casar, mas hoje eu moro sozinha, né? Tenho um namorado, mas moro sozinha. Hum. Então, mas agora voltando lá no. Não, é porque assim, ó, hoje até é natural isso aí, sabe, Jalene? Porque lá na minha época, ai, a mulherada fazia aquele monte de enxoval. Ai, eu quero casar vestido de noiva. Eu falei, gozado, eu nunca tive esse. Ah, não, ei, Bel, eu sempre fui fora da curva, porque eu nunca quis, Pois e é. assim, respeito quem gosta e tudo, mas eu nunca foi, ao contrário, isso aí eu sempre rejeitei, essa história de casar de véu grinalda na igreja, eu acho isso assim, eu achava assim, isso meio que Ô, Beto, brega, sabe? Oi, Não faz muito o meu estilo, não. me diga uma curiosidade. é, É verdade que na sua época o cara arrastava a mulher pelo cabelo. na minha época, não. Quem sabe na tua, né, Ed? Ah, Não, Ed, não ah, arrasta a mulher pelo cabelo. É lá ele está me chamando de Jurássica. Ô, menina, Jurássica. Lá naquela época, o Homens da Caverna que chamava de mulher, aí Ed, se eu te pego. Ô, Jarlene, agora assim, ó, agora nós voltando lá pro xadrez, o Ed, tem uma história, Ed. Ed, vai que eu ri tanto. Essa história a gente pode contar, né, Jarlene? ah, Teve o evento aqui em Floripa, que eu nem me lembro em que ano.
Não, eu lembro sim, foi em 2023. Eu lembro sim. Foi, Foi foi março, do foi Sul. março de 2023. Isso. Aí Hum, foi assim, ó, teve no hotel, daí foi lá num outro evento, daí o restaurante era outro, trouxeram para nós, enfim. Essa aí é uma parte, uma coisa à parte mas deu certo. E daí a Jarlene veio, e a Jarlene, ela gosta muito de aproveitar esses lances e sair conhecendo o local, não é, Jarlene? Uhum, geralmente, não em todos os torneios, mas quando eu posso, eu aproveito o torneio para viajar. Então, eu faço, né, termino o torneio e eu passo mais uns dias para conhecer a cidade ou para. E daí ela não veio com uma pessoa que eu nem sei quem é que vinha, e nisso eu tive um privilégio de viajar com ela, né? Lógico, tudo Fomos para hum, Balneário, né? é Balneário Camboriú. custeado por ela, né? Fomos para o balneário, que eu não conhecia ali essa parte que nós fomos, andamos de teleférico, acho que é isso, bondinho, Foi. enfim. Mas daí tem aqui em Floripa, que ela ficou aqui, inclusive, pousou na minha casa, hum, aí nós vamos pegar um ônibus, porque aqui é ônibus, foi pegar um ônibus. Eu sentei na frente, a janela entrou e foi do lado. O Ed, hum. de repente, Oi? eu olhei e vi a janela no chão. Eu falei assim, o janela tinha um buraco, Ed. Tem um Porque buraco no ônibus, Ed. Tem uma parte ali. Tem uma parte ali da frente do ônibus que tem como se fosse uma placa, né? Que eles eles foram, colocam para o motor. Aí ele estava sem essa placa. Quando eu pisei, caí dentro do buraco e saí toda suja de óleo diesel. mas sabe o que é, Ed? Acontece o seguinte, Ah, que o cara estava o ônibus estacionado no ponto, no lugar, e não tinha nada, estava de porta aberta, não tinha nada escrito que estava em manutenção, e nós É, entramos. estava como se fosse estacionado para que as pessoas entrassem. A gente entrou, e Bel Não, sentou ah, e eu andei. o mais gozado foi o amigo dela. Como é que ele falou para você? Que é o Gibson. Foi Gibson disse, isso é armadilha do pessoal do Sul para pegar nordestino, isso é armadilha para pegar nordestino. Há uma armadilha no xadrez. E o E pior aí, que e aí Bel disse que eu ia ser a dama do óleo diesel. a dona do olho diz, gente, se você, olha, parece engraçado, parece não, mas foi engraçado. É que ela Não, não. não, até eu ri, né? Até Roberto, Ai, e ela voltou para casa. ela tava suja. voltei para casa toda suja de óleo. A Olha, gente já estava voltando, né, Gelene? A gente estava no ônibus voltando para casa. É, ah, toda suja, a roupa, sapato. O short todo sujo todo preto de óleo. Gente, eu não consigo, eu sento ainda na frente, quando eu vejo aquele buraco ali fechado, eu lembro da Jarlene. Outro dia eu caí na risada, o motorista falou assim, Abel, ah, isso, que lá em Cuiabá, ela estava dentro da frigideira. por quê? Lá em Cuiabá, ela estava na frigideira. Porque estava muito quente, Sim, estava quente lá, era muito quente. mas não tinha ar-condicionado, gente. Não Tinha, tinha, mas quando a gente saía assim, na porta do hotel, entendeu? é, Aquele vento quente, eu digo, aqui é a antessala do inferno, porque é um negócio quente danado, assim, aquele vento. Eu ah, só Mossoró que eu provei daquele clima, porque lá, além de quente, é seco, né? Muito seco. lá, Você tinha a impressão que estava na beira de uma fogueira. Quando vinha o vento, aquele vento quente. É mesmo. ela estava demais. Ah, pois é, então ela estava pegando fogo, estava com os olhos, não falam que estava com fogo nos olhos, como é que é? Por isso que ela foi. Não, mas brincadeira à parte, né? É uma situação bem
Bem, mas só completando, daí aqui, assim, lógico, ela ficou um pouco mais, enfim, foi embora e foi, para mim, ficou na história do monopólio. Mas foi muito cômico, foi muito Foi cômico aquele. cômico. Eu já falei, Então, não, mas o mais engraçado é a armadilha do xadrez, né? Porque A xadrez armadilha para pegar nordestino. pega nordestino. Mas foi um torneio bem icônico para mim também, porque foi meu primeiro pódio no xadrez foi aí, em Florianópolis, esse aí. Em 2000, agora, foi em agora, 2023. agora, me fala um pouco do torneio feminino. Você virá Do torneio da final agora, né? das mulheres Sim, Tá, das mulheres. Esse, aqui esse, em hum, São Paulo. a final, né? Esse eu acredito, pelo menos dos que eu já participei, e esse vai ser o terceiro, com certeza vai ser o mais equilibrado e o mais difícil de todos, porque são 8 jogadoras, assim, e que eu acredito que vai ser decidido no detalhe mesmo. É, das 8, 3 já foram campeãs, né? Eu acredito que é Ah, Glenda, Márcia e Larissa, que é a atual campeã. E então, assim, vai ser um torneio muito equilibrado, muito difícil. Vai ser agora, né, de 13 a 16 de novembro, isso. e vai ser, como diz um humorista aqui, de torar a alça do corpete. Vai ser bem difícil, muito difícil mesmo. O Jardim e no voto das mulheres demolidas cruzes. Você vê não, está sendo hoje, está sendo esse final de semana, Ed. O das mulheres hoje, amanhã e domingo. ah, Esse infelizmente, correto. esse ano eu não fui. Eu fui o ano passado, e se Deus quiser, quero ir próximo. Esse ano não deu certo, ficou muito próximo da final, né? A final já é agora dia 13, então assim, Ficou, eh, a data ficou muito ruim. Questão de Jardim, passagem também, né? Tudo. quantos torneios presenciais você já participou? Vixe, eu não sei dizer quantos eu já participei. Assim, esse ano eu participei das 4 etapas participou da presencial. data, que legal. O ano passado também eu participei das 4 etapas. Aí já 22 e 23 não, 22 eu participei só de 2. E 2023 eu acho que eu participei de 3 etapas, se eu não me engano. Eu acho que foram 3, eu acho que foram 3 em 2023. E assim, eu já participei também de torneios abertos, que a gente chama, que é Convidente, né? com pessoas que enxergam, aí, mas assim, no total eu não sei, eu saberia dizer, talvez, quantos eu fui para o pódio aí, mas assim, quantos eu já participei, Legal. Agora me fala uma coisa, você também a gente está falando do xadrez ai, meu Deus do céu, eu esqueci que eu ia te perguntar. Do xadrez que vem. Eita, Ed, esqueci. Você tem professor, né? Que te auxilia. tenho, hoje eu tenho 2 professores, eu tenho Pedro Tibério, que eu estou com ele desde o início, assim, quando eu acabei sair, né, do projeto Checkmate, porque o projeto Checkmate é apenas para lhe dar os primeiros passos, né? Isso, E aí depois você tem que procurar o seu próprio caminho. Eu isso. comecei o Pedro Tibério, que é mais que um professor, um amigo. Hoje é o meu amigo e eu tenho muito carinho por ele. E final do ano passado eu comecei também a fazer aulas com o Vinícius. Então, hoje eu tenho dois professores. Então, assim, por falta de professor, eu não vou deixar de ser campeã, né? Então, vai depender de mim. É Mas o resultado verdade. está vindo aí, né?
Ok? O resultado já está vindo aí, né? Agora sim, Bel, o professor ele é muito importante, mas é uma somatória, né? Porque só o professor também não adianta, você tem que ter muito estudo, muita dedicação, e o xadrez eu considero ele muito difícil, porque além de tudo isso, você tem um fator que é o extra-tabuleiro, conta muito. Então, assim, o seu momento aquele dia, você não dormiu bem, você tem Verdade, uma desconcentração, você está com algum problema e acaba aquilo ali refletindo. Então, assim, isso é o mais difícil do xadrez, porque, diferentemente dos outros esportes, claro, isso conta, mas não tanto quanto o xadrez. Porque o xadrez, um deslize, seu, uma desconcentração, e e vai tudo por água abaixo. Então, assim, Ele é você inclusive. pode ter estudado tudo, tá bem preparada e tudo, mas aquele um detalhezinho e às vezes você não consegue mais recuperar. Então, assim, o xadrez é muito difícil por isso. Ele é O muito tabuleiro, a questão física conta muito. Por exemplo, ano passado, eu tive um ano muito difícil no meu xadrez, porque eu tive um torneio ruim, dois péssimos e um muito bom, que foi o último, que se eu não tenho esse torneio bom, eu nem teria chegado na final. E assim, e uma coisa que eu aprendi sentindo na pele. Eu tinha feito uma viagem, já tinha uma viagem comprada e tudo, e o que é que eu fiz? Eu passei muitos dias fora e passei os dois torneios, passei da viagem direto para o torneio. E aí isso contou muito, porque a questão do cansaço, a questão da falta de ritmo de jogo, desconcentração, eu sei que foram torneios horríveis. Os piores torneios que eu fiz, desde que eu comecei a jogar, que eu digo assim, da capacidade que eu sei que eu tenho para o meu desempenho no xadrez, das partidas, entendeu? E aí isso conta muito a questão. E por isso o xadrez ele é tão complexo, né? Porque tem todos esses fatores. E tem que se apaixonar por ele, né? Pelo xadrez. Não, o xadrez para você, você tem que se Poxa, apaixonar pelo xadrez. agora você falou que é uma jovem aposentada. Uhum. E agora, tu vai fazer o quê, minha filha? Às vezes a gente trabalha muito mais, encontra muito mais coisas para fazer depois que se Ah, Bel, aposenta. isso aí é verdade. Antes de me aposentar, eu achava que eu ia ter uma vida bem mais tranquila, assim, com bastante tempo para estudar, para fazer minhas coisas. E, olha, se duvidar, tá igual ou pior. Tem dias que eu saio de casa 3 vezes, assim. Oi? Porque além do xadrez, né, tem as minhas atividades, eu faço natação, academia, e assim, teve uns probleminhas de saúde com os meus animais, né, que eu sou apaixonada por gatos também, então meu gato adoeceu e tudo. Então, assim, sempre tem algo que acaba, Uhum. não tem aquela ocupação fixa, mas acaba que quando você vê, passou. E tem uma E, coisa legal, porque daí você já tem o teu sustento, né? uhum, Você daí vai fazer outras coisas sem essa preocupação de trabalhar, trabalhar. Você não, trabalha agora, com prazer. com certeza agora eu tenho tranquilidade para estudar, porque antigamente, assim, às vezes, pronto, eu faço aulas à noite, eu estava super cansada, o dia tinha sido um trabalho desgastante e é à noite para fazer aula, né? Então, assim, o rendimento não é o mesmo. Hoje não, hoje já não tem isso, né? Então é mais tranquilo. E assim, eu não tenho aquela obrigação de dar conta dos mandados, né? De fazer aquelas intimações, deixar tudo em dia. Então, assim, hoje eu tenho mais tranquilidade. Mas o tempo não foi tanto quanto eu imaginava, não. Eu tenho, nesse sentido, mais tranquilidade, porque não tem aquela pressão do trabalho, aquela coisa toda. Mas não foi muito como eu pensava, não. Mas, certo. Ed, você Mas eu sempre estou faz uma gostando. Eu pergunta, estou né, gostando Ed? da vida de aposentada. Eu confesso que eu não estou achando ruim, não. Ed? Oi, Cadê Ráquio? Cadê tu? fala bem. Só falta ele falar que está lá rodando cadeira. Não, Você sempre faz uma pergunta.
isso, hoje, Aline, como eu sempre peço, deixa uma mensagem para quem está começando. Para quem está começando no xadrez, é assim, não se importe com as derrotas, não se importe no sentido assim de ficar triste, de achar que eu não vou conseguir. A derrota, ela tem que ser vista como um incentivo para a gente, de que eu preciso melhorar. E a derrota ela é boa porque ela nos mostra muitas vezes onde a gente tem que melhorar, e a gente tem que se apegar a isso. E não ver a derrota como um fracasso. Não, ela não é um fracasso, ela tem que ser vista como um incentivo. Aí eu preciso melhorar. E saber, assim, que ninguém nasce sabendo, né? Todos passam por um processo. O xadrez é um processo e é um processo lento. Isso. Não adianta pensar que você vai começar a jogar hoje e amanhã você vai ser campeã. Então, assim, não desistir, não ter medo de perder. Perder faz parte do xadrez. E mais do que isso, perder faz parte da vida também. O Também. xadrez é como a vida da gente. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Verdade. E a gente não tem que levar, eu digo muito assim, tanto a vitória como a derrota no xadrez tem que ficar no tabuleiro. No sentido de que não levar a derrota para você ficar desmotivada e você se achar uma pessoa fracassada, e ao mesmo tempo a derrota, a vitória, você saber que tem que melhorar e não achar que, eu sou o máximo, eu sou a melhor. Não. É assim, você tem que Agora, interpretar nesse sentido, que você sempre tem que melhorar e que você nunca está pronta, você sempre tem, e não se achar melhor do que ninguém, você só pode se achar melhor do que você mesmo, porque o seu parâmetro é você. agora, aproveitando esse gancho, você acabou de ser campeã, correto? Sim, sim, Cuiabá, acabei de ser campeã em Cuiabá. Já. Quanto tempo você aguardou por isso, Jardine? Quanto tempo, o quê? Você aguardou por isso. Ah, Ela assim, na começou verdade, no xadrez em 2020, né? não, mas eu já tinha sido campeã de uma etapa antes. Eu tinha sido campeã em 2023, também numa etapa do Centro-Norte, lá em Parauapebas. Ah, Então, é? assim, Tá. eu já tinha sido campeã lá em Parauapebas. E, assim, na verdade, a partir do momento que a gente começa a jogar, a gente espera, né? A gente espera ser campeã, campeã da etapa, campeã brasileira. Então, assim, uma coisa eu sempre tive dentro de mim, que um dia eu vou ser campeã, não sei quando, e assim, como também é campeã brasileira. Eu sei que um dia eu vou ser campeã brasileira, não sei se vai ser esse ano ou o próximo, mas assim, eu estou estudando e estou lutando para isso. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Mas Aí no assim, caminho, né, Jarline? Tá aí. é, mas Agora, enquanto isso não acontece, é, valorizar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, ou até o último lugar, se for o caso, porque existe uma coisa no xadrez que, independentemente dos campeonatos, que são as amizades, e assim, isso, como eu digo assim, é a melhor coisa que o xadrez me trouxe, né? E hoje eu tenho amigos, todo o Brasil, tá aí Bel, né, que eu fui para casa dela. Então, assim, isso uma vitória, um título que é maior do que qualquer campeonato. Então, assim, eu quero ser campeã, eu quero, mas também, assim, se não for, né, não vou ficar triste, não, vou ficar assim, dentro do possível, aquilo ali,
vai dentro do fazer. normal, mas assim, não vou me sentir derrotada nem fracassada de forma nenhuma. Tudo serve como aprendizado, né? Tudo é aprendizado, com certeza. Então, Sim, uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde, né? Não vai ganhar sempre, nem vai perder sempre. Então, eu sei que a minha hora vai chegar. Quando eu estiver preparado o suficiente, vai chegar. Mas é isso aí, Jarlene. Tem mais coisa, assim, tipo algum projeto assim que eu, por exemplo, não estou, é um dia de cada vez, minha filha. Eu chego Uhum. no teclado, Não, eu tenho projetos assim, no xadrez, além, lógico, de querer ser campeã brasileira, eu também penso em participar de torneios fora do Brasil. Eu pensei até em ir Pan-Americano esse ano, mas a data também eu achei que ficou muito em cima da final do brasileiro. E, assim, o meu plano era ir e depois passear uns dias, né? Até porque para você ir, você gasta muito. Então, o ideal é que você, se puder, aproveite, né? Para compensar. Porque eu brinco, eu digo que ia ser muito dinheiro para pouco xadrez, né? Porque eu não ia lá para disputar os primeiros lugares, então eu queria ir também para passear. E aí, como ficou uma data muito próxima da final, e eu achei que isso iria prejudicar o meu desempenho na final, eu acabei desistindo esse ano. Mas quem sabe no próximo ano, se Deus permitir, eu pretendo participar de um Pan-Americano. no Brasil, né? Para ser daqui, né? Tem a ideia, né, de que seja aqui, mas mesmo que não seja aqui, Uhum. eu, eu pretendo, Parar para ir. assim, espero que o próximo ano não seja uma data assim tão próxima da final, e aí eu consiga conciliar, né, de ir para o Pan-Americano, passear depois do torneio e voltar ainda com um tempo hábil de me preparar para a final, né, porque eu achei que ficou muito pouco tempo e, assim, para o meu nível de xadrez e para o meu tempo de xadrez, por exemplo, hoje tem Glenda e Márcia que foram. Mas, Uhum. assim, Glenda e Márcia já são jogadoras muito mais experientes. Então, assim, no caso delas, eu acho que esse tempo que elas vão, entre aspas, perder, conta menos do que para mim, que tenho menos tempo, menos Menos tempo de experiência no xadrez, né? xadrez, né? Eu entendo. É. E aí é como eu costumo dizer, elas já têm um xadrez mais consolidado. E Isso. aí esse tempo que fica entre aspas, assim, passeando, sem estar estudando, conta menos do que para mim, que já tenho Uhum. menos experiência. Então, assim, nesse sentido. Mas, Jarlene, olha, foi uma entrevista bem bacana, um bate-papo. Não tem nada de entrevista, é um Uhum. bate-papo. Mas o prazer foi meu de estar com pessoas tão queridas como vocês, né? E a gente Ed, que eu tive o prazer, nunca tinha jogado com ele, né? Tive o prazer de jogar agora em Cuiabá, e que foi pé quente, né? Quando joguei com ele, fui campeã. E Bel, você sem comentários, né? Eu já estive até hospedado, você já me recebeu na sua casa, então, assim, é uma pessoa querida. Então, é muito bom estar entre pessoas que a gente gosta. Então, foi um prazer e me coloco à disposição. Sempre que quiserem me convidar, estarei pronta. ô, Bel, Quem sabe eu volto aqui como campeã brasileira, né? Pois é, isso que eu ia falar. Fala, Ed. ó, da minha parte, eu vou me despedindo e agradecendo a presença da Charline e vou te fazer uma pergunta, Bel. Hum, Acabando aqui o programa, você volta para onde? Eu volto o quê? a Oreo, é que eu não moro mais na Terra, eu Ah, moro em sim, a Oreo, né? Sim. pensar, Ed. Ainda a gente tem coisas para fazer. Mas, ô, Jarlene, deixa eu falar uma coisa para ti. Mas eu é que agradeço, viu, Ed? O agradecimento é todo meu por ter a oportunidade de estar aqui com vocês.
e contar um pouco sobre a minha história. Obrigado a você. E nós já o nome do vídeo ele não deve mudar muito, que nem assim, Jarline, campeã feminina, não, campeã da etapa, Cuiabá. é assim, né, Ed? Isso. Daí a gente vai botar uma descrição, né, que inclusive a classificação que você vai daí para as final, que vai ser em tal dia. E daí a gente vai, assim que hoje é sexta, logo jogo no começo da semana que vem, eu vou, de repente até consigo fazer isso amanhã ou depois, mando para você, e você, por favor, daí você distribui para os teus amigos, pessoal até familiares, pede para se inscrever, dá o like, essas coisas, para o canal. Geralmente, quando eu faço, que agora é tudo feito por nós, o Ed faz como é que fala, Ed? A edição, que agora ele vai tirar um pouco. Claro que no meio a gente não põe nada ainda, mas assim, a edição, daí tem feito o download, depois a gente coloca no vídeo, né? Tudo isso é para nós dois, sabe? Antes a gente estava com um professor ajudando, então agora então, já é uma capacidade nossa, né? Então a gente pede daí para pôr, então o que eu faço? A primeira pessoa que eu passo é para você e para o Ed. Daí o Ed, como ele demora um pouquinho mais para pôr, e a gente gosta de pôr personalizado. Daí ele coloca o xadrez, tá? Xadrez da federação, e bota em algum outro lugar, e depois a gente passa para o Jefferson, porque o Jefferson tem uma rapidez, mas ele passa uma lista rapidinho, ele põe em todos os canais aqui de xadrez, coloca o vídeo. E vai ser muito bacana, tá? Mas foi um prazer. E vocês vão para Porto Alegre o próximo ano? Não sabe ainda, Bel? Olha, eu até tenho vontade, porque está tão aqui próximo de mim, pertinho, né? O Ed acredita que sim, né, Ed? Porque pelo processo que ele fez no ano passado, que ele foi em todos, afinal de contas, ele é rico. De saúde, mas... Ei, Ed, vamos, e de lá vamos passear em Gramado. Eu estou me programando para ir para Gramado. Bora, Bel? Vamos, Ed. Vida, eu não conheço Gramado, sabe? Eu vou com o Abraão, aí depois do torneio a gente vai passar uns dias em Gramado, depois que terminar o torneio. Esse Abraão aí eu achei. Nossa, que pessoa mais querida. E esse nome mais lindo que ele tem, menina do céu? Abraão, como é que é? Abraão Arouxa. Abraão Arouxa de Ribamar, é isso? Abraão de Ribamar Arouxa da Silva. Meu Deus do céu. Ah, mas o da Silva atrás. O da Silva é para compensar, né? Ô, Abraão, beijão para você, menino. Pode deixar que eu falo para ele. Pois a gente está pensando em passar uns dias depois do torneio. Que legal. Porque ele não conhece. Legal. Então tá bom, dona Jarine, pode dizer o teu. Tchau. Tchau, queridos. Tchau. Obrigada. Ed? Isabel, o famoso. Tchau, tchau. Tchau.